Olá, galera! Vamos entrando. Tudo bem com vocês? Insônia, como evitar e tratar de forma natural. Gente, esse é o nosso nome da nossa live. Insônia, como evitar e tratar de forma natural. Já vou chamar a nossa excelentíssima nutricionista Jamile. Sejam bem-vindos, pessoal. Bem-vindos a esse canal aqui da Q10. Oi, Jami. Olá, boa noite. A gente tá combinando de branquinho, de casaco. De casaco, inclusive. Deixa eu buscar meu fone aqui, só um pouquinho. Tá bom. Vamos entrando, pessoal. Vamos iniciar nossa live sobre insônia e como evitar de forma natural. Vai ser excelente, sensacional. Um assunto que muita gente sofre disso. Então, vamos falar sobre isso nessa hora. Sejam todos bem-vindos. Conseguiu, Jamile? Consegui, peraí, vou botar o fone aqui. Fez até uma trança essa menina. Pessoa hoje nem o cabelo penteou. Mentira, penteei porque eu saí cedo e voltei. Eu tô morrendo de frio. Morrendo. Bem, Já fiz até... não. Fiz o meu chá aqui, ó. Que eu tô morrendo de frio. Não, eu tô tomando um porque eu fico super agitada, né? Quando a gente faz essas atividades. Aí eu já tenho que tomar para prevenir, para eu dormir bem à noite. Eu também. Inclusive, dormir não é só na hora de dormir, né, Jamile? A gente começa 5 horas antes a se preparar para a noite, né? Exatamente. E aí a gente vai se ajustando à noite e aí a gente vai dormindo aos poucos. Então, para quem tem dificuldade de dormir, já pode começar os preparativos logo agora, às 18 horas, para dormir direitinho de noite. É uma rotina que a gente chama de higiene do sono, né? Então, a partir das 18 horas, a gente tem um start em que o nosso cortisol tem a maior queda e aí começam a subir a serotonina, que é o precursor da produção da melatonina, que é o hormônio do sono. Então, eles se contrabalanceiam. Enquanto o cortisol está alto, a melatonina está baixa. Então, quando a melatonina começa a subir, o cortisol abaixa. E esse é o ciclo normal. Eles vão fazendo ondas. Então, enquanto um está lá em cima, o outro está lá embaixo. E a gente precisa respeitar isso e a gente precisa ajustar muitas vezes a nossa rotina para que esse controle hormonal ocorra de maneira otimizada, tá? E a rotina do sono, que já está sendo falada por várias profissões, por várias áreas de saúde, é uma rotina que começa de alimentação, de atividade física, de iluminação, de estímulo visual, de som. Então, tudo que está relacionado a estimular o seu corpo, a gente começa a tirar, né? E aí a gente vê muitas pessoas que, por exemplo, não têm uma rotina noturna de tranquilidade, né? São rotinas bem agitadas à noite e que acabam influenciando nesse balanço hormonal entre cortisol e melatonina. É isso aí. Hoje a gente vai falar sobre insônia. Eu me chamo Aiessa Baleste, para quem não conhece, e a Jamile. Nós somos... Eu sou homeopata e farmacêutica, e a Jamile é nutricionista funcional, todas da Q10. E hoje a gente vai falar duas abordagens. Então, duas maneiras de tratar a insônia, tanto com homeopatia, florais, tanto com a nutrição, que é muito importante, né, Jamile? A gente sabe que 1/3 da população tem insônia. Uma a cada 3 pessoas tem insônia. Então, a maioria das pessoas tem insônia. E eu estava lendo sobre isso. Existem basicamente 3
causas da insônia. A primeira é uma insônia fisiológica, né? Orgânica, que a gente chama. Que é por falta de serotonina, por falta de melatonina, que você vai explicar muito bem como a gente modula isso. Também por excesso de cortisol e tal, tem toda uma questão hormonal. A segunda causa principal da insônia é a psicofisiopatologia. Então, questões emocionais como estresse, ansiedade, medos, inseguranças, problemas na família, perda de alguém, isso também pode influenciar bastante no sono. E a terceira... Tá travando, Aissa, peraí, deixa eu mudar. Ir aqui pra sala para ver se dá uma melhorada no sinal. Peraí, não sei e a se é o meu ou se é o causa seu. principal de insônia... Ai, será que é? E a terceira causa de insônia é dor. Não, eu tô te enxergando, normal. Tá. Vocês estão enxergando a gente, pessoal? Estão escutando a gente? Ana? Bem, a terceira causa de insônia, muito comum, é dor. Então, pessoas que têm câncer, pessoas que têm dores articulares, artrite, reumatoide, outras doenças, também não conseguem dormir direito por causa de dor. Mas essas duas primeiras, as questões orgânicas, né, de falta de serotonina, de melatonina, que a gente vai comentar, e as psicossomáticas, os problemas emocionais, são as principais causas de insônia, né, Jamile? Jamile, fala um pouco mais sobre como a nutrição pode influenciar no sono da gente. O que a gente deveria comer ou como a gente deveria se portar de noite para se preparar para quem aí não dorme. Eu só queria falar uma coisa. A insônia, ela pode ser a insônia com dificuldade de dormir, então de iniciar o sono, uma insônia com dificuldade de manter o sono e uma insônia por acordar muito cedo. A pessoa não consegue, todo dia ela acorda mega cedo, acorda muito cansada. Então, eu queria saber mais sobre a nutrição nesse impacto do sono. Tá. O que a gente tem, assim, de parte fisiológica é que a serotonina, ela é produzida a partir de um aminoácido que se chama L-triptofano, né? Então, é importante que a gente tenha um aporte bom desse aminoácido, o L-triptofano, para que a gente consiga produzir serotonina, continuar girando o ciclo e produzir a melatonina, né? Além do L-triptofano, a gente precisa de magnésio e a gente precisa de vitamina B6 para fazer esse ciclo girar. Então, à noite, principalmente depois das 20, 21 horas, é interessante a gente consumir alimentos que tenham esse aminoácido junto com magnésio e vitamina B6. Uma estratégia nutricional que eu gosto muito de utilizar é a banana. Banana com castanha à noite. Eu faço uma banana quentinha no micro-ondas com um pouquinho de cacau e coloco castanha picadinha. Além do que, o quente já traz esse conforto de sono, né? Outro alimento que tem bastante nutriente relacionado ao aminoácido L-triptofano, magnésio e vitamina B6 é a aveia, tá? O leite também tem esses nutrientes, então para quem não tem problema com lactose, leite quentinho com aveia, uma pitadinha de cacau, ajuda muito. Não é à toa que os nossos avós tomavam um leitinho quentinho antes de dormir, né? Não sei se todo mundo tem essa lembrança de vó de tomar leite quente antes de dormir. Eu tenho, né? Na casa da minha avó ela sempre fazia, vamos tomar um leitinho para dormir. Muitas vezes ela colocava uma canelinha ou um cacau por cima para a gente conseguir dormir. Outra questão com relação à alimentação é o excesso de carboidrato à noite. Quando a gente coloca muito carboidrato, a gente libera muita energia na nossa corrente sanguínea. Então, a gente fica mais hiperexcitado, com mais energia, tá? Terceiro ponto que eu queria falar com vocês são os alimentos industrializados. Muito dos alimentos industrializados são ricos em uma substância que se chama glutamato, né? E o glutamato, ele é uma substância química considerada neuroexcitatória. Então, tudo que tem glutamato tende a nos deixar mais agitados, mais excitados mentalmente. Então, a tendência é que a gente demore mais para acalmar os pensamentos e para dormir, tá? E glutamato tem muito em comidas industrializadas, né? Demais. Tudo que é crocante, gostosinho, assim, criança adora glutamato também. Então, os pais também, que tem crianças que eles ficam espoletas de noite,
É interessante tirar esse tipo de produto, né? É interessante tirar os alimentos industrializados. Outro alimento que a gente não liga muito é o shoyu, né? Que é riquíssimo em glutamato. Os molhos de salada, quase todo molho de salada industrializado tem glutamato. Os salgadinhos, algum deles tem. E alguns steaks, assim, tipo nuggets, esses assim, alguns também têm glutamato, tá? Além da grande quantidade de carboidrato que a gente já falou, tá? Então a gente tem que ter cuidado nesse sentido. Se a gente for falar das bebidas estimulantes, a gente entraria no café. E no café a gente tem duas situações. Uma situação que são os metabolizadores lentos de café e os metabolizadores rápidos de café, que é uma coisa que a gente entra lá em nutrigenômica e nutrigenética que eu não vou aprofundar. Mas eu só Mas como é que a dizer... gente fica sabendo que a gente tem, que a gente é metabolizador? A gente tem algum sintoma? Tem. Por exemplo, aquela pessoa que toma café depois das 4 da tarde e ainda fica muito agitada entre 20 e 21 horas, é um sinal de que ela é metabolizadora lenta de café. Aquela pessoa que toma café até 18, 19 horas e dá 21, ela deita e dorme, é um sinal de que ela é uma metabolizadora rápida de café, tá? Por exemplo, sabe aquela pessoa que toma esses pré-treinos e não sente nada? E a base desses pré-treinos é cafeína em 250, 300 miligramas. Quem não sente nada é um sinal de que é metabolizador rápido de café. Quem toma esses pré-treinos da vida aí, que tá no mundo da nutrição esportiva, e fica com palpitação, tremor, sudorese, é um sinal que é metabolizador lento, rápido, lento de café, tá? Lento porque... Que passa mal. Porque a cafeína fica muito tempo dentro do corpo, agindo e excitando, tá? Então, café é uma bebida que a gente tem que observar bastante sinal e sintoma. E se você fica muito agitado, tem que tirar. O que eu observei? E no o início da ideal... quarentena, eu estava tomando, acho que 6 xícaras de café por dia. Nossa, cada xícara de café tem 100 miligramas de cafeína, pessoal. Se for um café orgânico de boa qualidade, é 100 miligramas. Então, assim, nas 3, 4 primeiras semanas, eu estava indo dormir meia-noite, 1 hora da manhã. Aí me deu um estalo. Eu falei, gente, eu tô tomando muito café. Aí eu tirei, aí eu tomo 1 xícara de manhã e 1 xícara depois do almoço. E quando é à tarde, assim, eu já começo com o meu chá. E melhorou bastante minha qualidade do sono. Quem já é ansioso e tem uma propensão de ser ansioso e agitado e estressado, isso só piora as coisas, né? Piora, porque o café acaba excitando mais ainda os pensamentos. E aí aumenta mais os pensamentos acelerados, a pessoa perde muito até foco e concentração pelo estímulo da cafeína. A cafeína não é para todo mundo, tá, gente? Ela é maravilhosa em doses baixas, mas se você exagera, ela acaba sendo prejudicial em alguns aspectos. Inclusive, Jamile, um dos medicamentos para insônia da homeopatia é o cófia. O cófia é o próprio café. E então, para nós, a insônia causada pelo café, ela é uma insônia muito... é uma super excitação. Então, uma insônia que a pessoa não dorme por excesso de felicidade ou uma insônia que a pessoa é muito triste, ela não consegue dormir. Então, as duas coisas fazem com que a pessoa não consiga dormir. Então, uma das perguntas que eu faço bastante para quem tem um perfil de intoxicação de café é se a pessoa consegue dormir depois do jornal ou depois do jogo do Flamengo, por exemplo. Se a pessoa fica tão feliz com o resultado do jogo ou de qualquer coisa ou de algum resultado positivo que teve no dia e não consegue dormir, é uma pessoa que provavelmente tem uma intoxicação por cafeína e precisa ser feito um detox. Então, um dos medicamentos que eu mais uso para insônia é fazer detox com o cófia, porque depois a gente vai falar um pouco mais. Na homeopatia, a gente trata o semelhante com o semelhante. Então, o excesso de café, a gente dá o próprio café para a pessoa normalizar o sono dela. Ótimo. Agora eu queria te fazer uma pergunta. Dentro da sua conduta, da sua consulta, tem um exame que se chama biorressonância, que é um exame que trabalha bastante com a questão da reação da pessoa com o alimento. O café está lá dentro, você consegue identificar essa questão de alimentos excitatórios? Olha, um dos testes que eu faço para todos os meus pacientes é esse teste de biorressonância e dentro dele tem um teste de sensibilidade alimentar. Então, assim,
A gente sabe que todos os alimentos fazem bem para a saúde, mas nem para todas as pessoas faz bem. Então, café, por exemplo, é ótimo para algumas pessoas, para outras não. Então, a primeira coisa que eu rastreio é se existem alimentos que vão influenciar no seu sono, por exemplo. Se a reclamação pior do meu paciente seja insônia. Então, café, álcool também atrapalha bastante. Outro produto que eu indico bastante para insônia é o Nux Vomica. O Nux Vomica é um detoxificante da homeopatia e é muito usado para aquelas pessoas que sentem pesado, que têm um estômago pesado, que comem muito de noite, comem muita carne, muito vinho, né? As pessoas adoram comer uma carninha com vinho, essas coisas, mas elas comem muito frequentemente. Então, isso pode falar muito mais sobre isso, pode atrapalhar o sono. Então, uma das condutas que eu uso é detoxificar esses produtos do organismo. E a Nux Vomica é maravilhosa, né? Maravilhosa. Para quem tá de ressaca, para quem Nossa, tira com a mão. Tira com a mão, exatamente. Então, esse exame de biorressonância e teste de sensibilidade é muito útil para a gente saber coisas muito finas, né? Então, não é todo mundo que faz exame de sensibilidade alimentar. Normalmente são pessoas alérgicas, que têm problemas de lactose, glúten. Então, esse exame, esse teste é muito legal para a gente saber essas coisas, essas minúcias. E uma delas é a cafeína. Ótimo. Agora, outra coisa que você falou aí, que eu lembrei aqui que me deu um estalo, é consumo de carne vermelha à noite. Por quê? A carne vermelha ela é rica em glutamina. E tem pessoas que pegam esse aminoácido em glutamina e acaba transformando ele dentro lá do nosso metabolismo em glutamato. Ou seja, a carne vermelha acaba excitando a pessoa à noite, né? Mas isso é muito individual, não é regra. A nutrição não é uma regra, né? Cada pessoa reage a um alimento de uma maneira. Então, tem gente que a carne vermelha à noite não é interessante, tá? Então, é outra dica. Uma das tendências, gente, é procurar essas medicinas novas, que é de tratar o indivíduo conforme as suas peculiaridades. Então, a nutrição é uma especialidade que procura muito a peculiaridade das pessoas. E a homeopatia também. Quando a gente for conversar um pouco mais, a gente vai ver que tudo influencia. O seu sonho, a maneira que você dorme, a maneira que você acorda, tudo isso é importante para nós. Lá na Q10 a gente faz esse tratamento integrado, né? Então todas essas informações, minúcias, são importantes para a gente. Ontem a gente teve uma conversa muito boa com a Ju, né? Que é a psicóloga da equipe, e ela deu uns insights para a gente, assim, com relação à insônia, que a gente conseguiu fazer uma correlação muito boa desse momento que a gente está vivendo, né? Porque muitas pessoas estão tendo insônia devido a medo do futuro, medo do que vai acontecer, medo da parte profissional, medo da saúde dos pais. E o medo, ele acaba trazendo pra gente picos de cortisol, não tem jeito, a gente acaba entrando em bioquímica e esses picos de cortisol acabam atrapalhando a parte de produção de melatonina, tá? Eu sou nutricionista, mas em muitos casos não tem jeito, a gente precisa de uma ajuda de um fármaco, né? E essa como farmacêutica pode falar muito bem do mais natural que a gente tem, que é o nosso hormônio que nós produzimos, que é a melatonina. Fala um pouquinho pra gente, essa da melatonina, que hoje em dia já pode ser manipulada aqui no Brasil por prescrição médica, tá? Exatamente. Mas a melatonina, muitas pessoas precisam no primeiro momento para reorganizar esse ciclo. Não que... Pode falar. E a melatonina não é um fármaco, né? Não é um remédio. A gente sabe que existem milhares de medicamentos para insônia, né? As fluoxetinas e Rivotril. Olha, gente, eu não sou contra esse tipo de medicamento. Eu realmente não sou contra, apesar de ser homeopata, farmacêutico. Tem pessoas que precisam usar. Tem pessoas que têm realmente um problema orgânico e que precisam de medicamentos controlados para dormir. Às vezes precisam porque passaram por uma perda muito importante e não estão conseguindo lidar. O único problema de usar produtos para dormir uma vida inteira é que eles vão destruindo o seu cérebro. Acaba que o seu corpo fica muito acostumado a receber tudo pronto. Então, quem toma medicamento controlado, é importante procurar uma saída no meio disso tudo, né? É tentar procurar alternativas naturais.
Uma Isso. delas, uma bem natural, é a melatonina, que é um hormônio do sono, né? A gente consegue suplementar ele, porque ele é um hormônio bioidêntico. Nunca vi ninguém passar mal e nem ter efeito adverso, nem ficar viciado em melatonina. A melatonina a gente produz endogenamente, de noite, toda vez que anoitece, a gente produz melatonina quando a gente dorme. E a gente pode repor isso. Então, para pessoas que não querem entrar diretamente no remédio controlado, é interessante usar melatonina, mas ele é somente de prescrição médica. Então, nem eu, Isso. nem a Jamile, a gente não indica melatonina. Uhum. Na homeopatia, a gente também consegue regular o centro do sono, o local onde que a pineal, na verdade, a pineal que produz a melatonina. A gente pode controlar ela, regular, equilibrar ela a partir de medicamentos homeopáticos que a gente chama de organoterápicos. Então, já tive resultados interessantes equilibrando a pineal e também usando a melatonina homeopática também. Poucas vezes eu uso, porque, na verdade, na homeopatia a gente procura a causa da insônia. Uhum. E a maioria das vezes, como você começou a comentar, a causa da insônia é medo, insegurança, é um medo de perder o controle, né? A Ju falou muito sobre isso ontem com a gente. Sobre medo de perder o controle, porque o sono é como se a gente tivesse morrido. Os psicólogos falam muito isso, da gente ter morrido para o dia, né? Então, nem todo mundo tem nem todo mundo tem. Não consegue isso, não consegue passar do dia para a noite. Já tem medo do que pode acontecer. Tem medo de perder a consciência. Então, muita gente tem medo da inconsciência. E por isso não consegue dormir melhor. Outra coisa, o sono precisa muito de confiança. Você precisa confiar, você precisa se deixar levar. Você precisa se submeter ao sono. Você precisa entender as regras da noite. A noite tem suas regras e o dia tem as suas regras. Então, tem pessoas que não querem entrar na regra da noite. A regra da noite precisa que você se acalme, precisa que você controle o seu hemisfério esquerdo, que é a sua parte consciente e racional. Então, tem muita gente que tem medo de perder a racionalidade e enfrentar o inconsciente. Então, isso é uma das principais causas da insônia. E pessoas que não conseguem resolver, mesmo com milhares de tratamento, né? E o sono, ele independe da sua vontade. Gente, não queiram dormir sem querer dormir, sem o seu corpo querer dormir. Ele não vai deixar. Então, uma das coisas que a psicóloga ontem falou pra gente é que as pessoas estão com medo de perder o controle. As pessoas estão com... Total. A vontade delas a gente não consegue mais ter as nossas próprias vontades. Então, o sono também reflete esse tipo de coisa. E ela falou uma coisa pra gente que eu acabei me identificando um pouquinho, que as pessoas têm uma coisa de ser hiperprodutivas, de produzir o tempo todo. E você dormir, você para de produzir. Só que, na verdade, a gente precisa do sono biologicamente para a gente reciclar o nosso corpo. É durante o sono que a gente recicla todos os nossos hormônios. É durante o sono que a gente produz um hormônio fundamental para emagrecimento, que é o GH. É durante o sono que a gente potencializa a nossa detoxificação hepática. E é durante o sono que a gente faz a liberação dos compostos xenobióticos que estão dentro do nosso corpo. Então, dormir, além de ser descansar corpo, parte física, a parte metabólica se recicla todinha, tá? Então, é muito importante a gente ter essa consciência de que dormir é fundamental. Cada um tem uma necessidade. Tem uma parte da ciência que se chama crononutrição, cronobiologia. E daí, dentro dessa cronobiologia, a gente tem 3 classificações: curtos, médios e longos dormidores. Os curtos dormidores, com 4 horas de sono, eles conseguem fazer todo esse processo de reciclar, de detoxificar, de produzir GH. Ou seja, ele finaliza a função do sono em 4 horas e acorda zerado. Os médios dormidores, com 6 horas de sono, estão ótimos. E os longos dormidores precisam de 8, 10 horas de sono. Tá? Então, dormir também é necessidade fisiológica, também é individualizado. Então, se o seu marido dorme 4 horas por noite e acorda zerado, não o julgue. Continue com as suas 6, 8 horas, porque com 4 horas ele já está zerado. Tá? É uma característica dele. Infelizmente, a gente não consegue mudar isso daí. Tá? É uma característica bioquímica que a pessoa tem
e que ainda bem que tem, né, os curtos dormidores que são mega produtivos. Jame, eu queria falar também sobre a cesta. Eu Hum, tava lendo hoje, gente, a cesta, ela só é curativa e reestabelecedora da sua saúde se você dormir até 30 minutos. Então, uma cesta não é de nossa. 2 horas, não é uma tarde inteira, não é até 18 horas. Uma cesta, ela é de 30 minutos no máximo. Então, pessoas que têm dificuldade de dormir, elas precisam dormir de noite, né? Se elas forem noturnas, elas precisam dormir de noite. Tem pessoas que são diurnas, né? Que dormem de dia e ficam trabalhando durante a noite. Mas é importante que a sua cesta seja no máximo de 30 minutos e que você reserve o seu sono para a hora certa. A gente sabe que Aham, existem cinco fases do sono. E uma isso. delas é a mais importante, que é o sono REM. Então, o restart que você está falando aí. Uhum. Então, a gente precisa desse momento. Então, é melhor você reservar o sono para ele que ele faça 5 ciclos de 5 à noite do que 5 ciclos de 5 à tarde. Então, isso também é uma coisa que é interessante a gente falar aqui. Uhum. Outra coisa que a gente pode falar é a necessidade de sono de acordo com a idade, né? As crianças, elas precisam dormir mais, porque é durante o sono que produz o GH, que é o hormônio de crescimento. Então, cada vez que a criança dorme, ela dá pico de GH. Então, é fundamental para a criança dormir, tá? Adolescente é um trem que dorme, dorme, dorme. Eu dormia demais, horrores. Justamente também. É o segundo pico de desenvolvimento, crescimento que a gente passa. Então, são necessidades fisiológicas das faixas etárias, das fases da vida, né? E a gente precisa respeitar isso daí. A gente falou um pouquinho de melatonina, mas eu quero falar o poder da nutrição dentro desse ciclo de controlar e de tratar e de reorganizar o sono, né? Eu sou nutricionista e eu sou também fitoterapeuta, então eu trabalho com fitoterapia. E dentro da fitoterapia, a gente consegue trabalhar com diversas ervas que justamente melhoram essa questão de sono. Uma delas é uma que eu gosto bastante, que é a que eu estou tomando aqui, é camomila. A camomila é uma das que tem o maior poder de acalmar, tá? Só que tem gente que só a camomila não dá conta, então eu preciso de um fitoterápico mais potente. Daí eu entro pro mulungu. Então eu coloco o mulungu com a camomila. Não, tem gente que o mulungu não dá certo, eu preciso entrar com o maracujá. Aí o maracujá, mais uma que a gente coloca nesse bolo, se chama cidreira. Então a gente pode trabalhar com a cidreira. Outra coisa que a nutrição pode trabalhar é própolis. O própolis é riquíssimo em apigenina. E a apigenina à noite ajuda na produção de melatonina. Então, cada pessoa tem uma erva que identifica mais e que acalma mais, tá? Mulungu, por exemplo, para mim, eu fico meio que de ressaquinha com mulungu. O mulungu, Mas ele me mulungu deixa... é super forte. Inclusive, É... mulungu é uma planta brasileira, gente. Valorizem o mulungu. O mulungu é uma planta nativa do Brasil, só não tem mais pesquisa porque esse Brasil não investe em pesquisa, mas é uma dor Não. no coração das pessoas não falarem de mulungu para depressão, para ansiedade, para insônia. Outra coisa que tem muito que as pessoas tomam é valeriana, né? Tem Só que que valeriana tomar é de cuidado. prescrição médica, né? A nutrição não pode trabalhar. Esses que eu falei para vocês, camomila, matricária recutita, que é a camomila, passiflora incarnata, que é o que a nutrição pode trabalhar, edulis a nutrição não pode trabalhar, eritrina verne, que é o mulungu, e menta piperita, agora esqueci o nome da cidreira. E a cidreira são todas de Melissa prescrição. officinalis. Melissa officinalis, que é tudo prescrição nutricional. Como que a gente pode trabalhar esses fitoterápicos? A gente tem 3 maneiras de trabalhar. Em forma de infusão, tá? Que é o chá. Em forma de tintura, que é quando a gente manda manipular na farmácia de manipulação as gotinhas. Ou em forma de extrato seco. O extrato seco é a forma mais concentrada dos ativos que tem nesses fitoterápicos. Então, eu começo sempre pela infusão. Depois eu passo para tintura e, em último caso, eu entro com o extrato seco de um fitoterápico, tá? Eu gosto de ir sempre do mais natural para depois ir para o mais concentrado, para a gente ter uma reação biológica o mais natural possível, tá? Por exemplo, outra coisa que a gente consegue fazer é fazer uma cápsula que tenha o L-triptofano, que é o aminoácido que entra lá na cascata da produção da Sensacional. melatonina, junto com a vitamina B6 e o magnésio. Que o magnésio, ele é um nutriente que está envolvido em praticamente
todas as reações do nosso corpo. E às vezes a gente está com deficiência de magnésio e isso influencia diretamente na qualidade do nosso sono. Então é importante a gente fazer uma anamnese na consulta nutricional, é importante a gente ver quais são os alimentos que você come, que são fonte de magnésio. É importante ver se você faz atividade física, que quem faz atividade física consome mais magnésio. Então, a individualização da prescrição, ela faz parte de uma consulta nutricional frente à necessidade do paciente, tá? Então, a gente pode trabalhar dessas duas maneiras, tanto com vitaminas, minerais e aminoácidos em cápsulas, como com a fitoterapia, em forma de infusão, que é o chá, tintura e os extratos secos. Dentro da homeopatia, Loura, o que a gente costuma trabalhar? Jamile, na homeopatia tem que ser muito individualizada. A gente faz uma mega anamnese. Gente, se você tem insônia e vai para o homeopata, ele vai te perguntar como você dorme, de que lado você dorme, os seus sonhos. Eu queria até falar sobre sonhos, que é uma das coisas que mais chamam a atenção do homeopata. Então, as pessoas que têm sonho recorrente de cobras, por exemplo, sonhos de assaltante, de medo. Criança. Gente, eu adoro falar de criança porque eu atendo muita criança com problema de insônia. As crianças têm muito medo da noite, elas têm medo de monstros, elas têm medo de não sei o quê, dormem com a luz ligada. A gente chama de terror noturno, é muito comum nas crianças de 3, 4 anos, que elas têm muita insegurança, muito medo. E é impressionante, a homeopatia consegue tratar muito bem isso. Um dos medicamentos que a gente mais usa para criança é o estramônio, que são crianças com terrores noturnos que veem realmente monstros. Se você perguntar para ele, ele desenha para você o monstro. Então, é um medicamento muito usado. Outros medicamentos usados da homeopatia é o próprio coffee, que eu já falei aqui, né? Que é uma intoxicação por café, é uma hiperexcitação, então você não dorme por felicidade, não dorme por tristeza também. Um outro medicamento que eu indico muito é acônito, para pessoas com medo demais. Gente, pessoa que não dorme com medo de doença, medo de ficar doente, medo de exame, medo de ficar desempregado, medo é o momento, né? Tudo que a gente está vivendo. Vai lá. O acônito é maravilhoso, gente. Eu acho que eu nunca vi uma pessoa usar acônito 3, 4 vezes, 3, 4 doses, não melhorar de medo, de insônia por medo, por medo mesmo, medo de doença, medo de assalto, medo de cair coisa na cabeça, medo de avião, medo de viagem. Outro medicamento que é muito indicado para as crianças é camomila. Então, aquelas crianças que não dormem por ficar muito irritadas à noite. E quando a criança sua, também é interessante usar camomila, porque acalma. Tanto a camomila como planta, chá, né, que você já disse, e a camomila homeopática, ela é anti-inflamatória e calmante também. A beladona a gente indica bastante para quem range os dentes. Então, insônia pode estar muito ligada à questão da arcária dentária. E magnésio, tá? Deficiência de magnésio range dente. Vai. Range dente, já fica ligada, galera. Beladona, a gente usa muito a beladona, que é um medicamento homeopático para ranger dentes. Temos medicamentos homeopáticos para pessoas que estão em jet lag ou porque tiveram velório, pessoas que não estão dormindo direito por questões agudas, né? Pessoas que têm abuso de excessos de café. E uma das coisas mais interessantes que eu queria dizer aqui também é a Nux. Ela é um detoxificante não só de café, vinho, comida e a vida desregrada, né? E depois eu queria que você dissesse também sobre detoxificação, quanto isso é importante para dormir melhor. Mas o Nux Vômica, ele te salva às vezes. Sabe aquele medicamento controlado que você toma a vida inteira? Você já está no 5º, 6º medicamento, porque tem gente que toma 6, 7 medicamentos para dormir. E toma medicamento ainda para acordar. E já não funciona mais. A pessoa já chegou no limite, o médico já não sabe mais o que fazer, já chegou no limite do médico. Então, o Nux é muito interessante para desintoxicar a pessoa, para que volte a fazer efeito e a partir disso a gente consiga trabalhar retirando o medicamento. A gente não retira o medicamento, uma das coisas que eu queria deixar muito claro aqui, nem eu, nem a Jamile, a gente não tira medicamento de ninguém, mas a gente pode te auxiliar, né, te dando ferramentas, eu chamo de muletas, para que você e o seu médico cheguem à conclusão que você pode reduzir a sua dose de medicamento controlado. Então, esses são um dos medicamentos que eu mais uso. Outro que eu também uso,
também muito é Stafisagra. Quem é meu paciente, toma Stafisagra, Deus dará. Porque muitas pessoas que são humilhadas no trabalho ou humilhadas em casa, passam por vexame, não conseguem dormir, elas ficam com isso, assim, muitas pessoas que têm problemas de relacionamento precisam muito desses medicamentos. Então, na homeopatia a gente procura a causa. Qual é a sua causa? É medo? É problemas de relacionamento? É excesso alimentar? É uma intoxicação por alguma coisa? Então, a gente sempre procura isso e procura ligar sonhos, a maneira que você dorme, se você dorme com a janela aberta, se você dorme com a janela fechada, tudo isso é muito importante para a gente na homeopatia. Dentro da Q10, a gente tem meio que um lema, né? Que a gente trata corpo, mente e espírito, né? E a nutrição, ela tá indo por um caminho que é a nutrição comportamental, né? E a nutrição comportamental, ela trata muitas vezes sintomas correlacionados à sua ligação com o alimento. Por que que você prefere aquele alimento? Qual que é o seu comportamento que te leva a comer aquele alimento, né? E quando a gente trabalha com essa nutrição comportamental, a gente consegue também melhorar a qualidade do sono. A gente melhora o comportamento noturno alimentar para a gente conseguir tirar os alimentos que são neuroexcitatórios, tirar os alimentos que te deixam mais energizados, que te fazem ficar mais ligados em situações e que muitas vezes te atrapalham, no sentido de piorar o processo digestório, então você fica mais alerta, ou você precisa de uma detoxificação maior daquele alimento, ou é um alimento que te causa alguma alergia alimentar, te causa uma má digestão, e que por isso você fica acordado diante da reação desse processo, tá? Então, a nutrição comportamental é uma nutrição que está crescendo muito, tá? E que ela vem para ajudar justamente nesses 3 pilares que a gente está falando. A nutrição, a princípio, ela trata corpo, né? Porque ela trata de alimento, de nutriente, de detoxificação, de limpar o organismo, de te manter nutrido. Mente, que é o que a gente tem lá com as nossas psicólogas e a nossa microfisioterapeuta, ela é maravilhosa. E espírito, que acaba que todas as especialidades que estão dentro da Q10 acabam trabalhando da sua maneira, né? Então, com esse pilar, corpo, mente, espírito, a gente trata o paciente como um todo. E a gente tratar o paciente como um todo não tem como não falar de detoxificar. A homeopatia detoxifica, a microfisioterapia detoxifica, a psicologia detoxifica a mente e a nutrição detoxifica o corpo, né? Ter um corpo desintoxicado, detoxificado, é uma melhor maneira da gente conseguir manter os nossos ciclos hormonais de maneira adequada. Então, muitas vezes o paciente não dorme porque ele está intoxicado, cheio de xenobióticos, cheio de resto de aditivo químico, cheio de resto de alimentos processados, e o fígado não dá conta nem de detoxificar isso, quanto mais manter os ciclos hormonais adequados. Então, às vezes, o paciente, na primeira semana que eu faço uma detoxificação, a detoxificação não é só suco verde, tá, gente? Detoxificar é muito além de suco verde, é tirar os alimentos alergênicos, é nutrir o paciente dos nutrientes que fazem parte da cascata de fase 1 e fase 2 de detoxificação. É se você tem algum alimento específico que te faz mal, retirar. É te hidratar, é fazer o seu intestino funcionar. E isso reflete no sono, tá? Então tem paciente que na primeira semana da detox, que a gente fala, o paciente ficaria hiperexcitado, tem até dor de cabeça e não dorme. Mas na segunda semana, com o corpo mais limpo, ele já começa a falar: Jamila, essa semana meu intestino funcionou, essa semana eu não tive dor de cabeça, essa semana eu dormi melhor. Então é importante que a gente tenha um metabolismo como se fosse uma orquestra, uma indústria, para que tudo funcione bem, inclusive sono. Jamília, eu ia comentar agora que tratamentos naturais, gente, ainda mais integrativos, é um tratamento ativo. Não é aquele que você vai no médico, recebe as gotinhas, vai para casa e vai ser feliz para sempre, ficando domado com o medicamento. Os tratamentos integrativos de nutrição, de homeopatia, de psicologia, eles dependem muito de você. Depende se você quer fazer aquilo. A gente necessita que... Não adianta nada a gente falar: olha, tira o café, isso está te fazendo mal, tira carne, bota glúten, tira não sei o quê. Não adianta nada a gente ficar fazendo um monte de palestras para os nossos pacientes, sendo que eles não querem. Então, quando você vai procurar esse tipo de tratamento, gente,
Queira de verdade. A gente chama isso de autorresponsabilidade. Se autorresponsabilize de tratar você mesmo. Então, não se meta em tratamento integrativo se você não quer ter esforço. Sabe? Se você quer ter pílula mágica, se você quer acordar linda, maravilhosa amanhã, dormindo para sempre. Isso já tem Rivotril, isso tem Sibutramina para emagrecer, né, Jamile? Então, é importante que você queira, que você esteja decidido de mudar. Porque tudo isso que ela falou, espiritualidade, alimentação, emocional, tudo isso precisa estar sendo trabalhado todos os dias. E isso não é só trabalhar um dia e esquecer o ano que vem. Porque É os uma problemas... reconstrução, né, Aissa? A gente precisa reconstruir o que a gente desconstruiu. Que seja peso, que seja intoxicação alimentar, que seja ansiedade, que seja depressão. Tudo precisa ser reconstruído. E leva tempo, então não é mágico. A gente precisa ter paciência. Pegar na mão, você, paciente, pega na mão do profissional e vai junto com ele. Você precisa ser ativo e protagonista da sua própria vida. Se você não quer isso, não quer, então procure outras terapias muito mais fáceis de serem trabalhadas. Então, eu queria dar 10 dicas sobre higiene do sono. O que é higiene do sono, gente? Higiene é você se preparar para o sono. Então, se você quiser dormir bem, você precisa fazer algumas coisinhas. Eu vou colocando aqui, já você vai completando aí, tá? Primeira coisa, tem um horário regular. Mesmo no final de semana, gente. Se você dorme 10 da manhã e acorda 7 da manhã, você precisa fazer isso, inclusive feriado, Ano Novo, Natal. Sempre. Se você não tem um horário que você dorme e você acorda, você nunca vai conseguir regular o seu sono. Então, é muito importante você ter um horário de você dormir e de acordar. Quer falar alguma coisa? Não, vai lá. Tô de acordo. Evitar dormir demais. Gente, não faça cestas maiores de 30 minutos. Então, se você quiser relaxar depois do almoço, faça isso. Faz muito bem para a saúde, mas que não seja mais de 30 minutos. Deixe o seu sono para dormir de noite. O terceiro é atividade física. Fundamental. Já, você quer falar o que a atividade física faz? A atividade física por si só, ela produz hormônios dentro do nosso corpo que nos fazem sentir sensação de prazer e bem-estar. Um deles é serotonina, né? E a serotonina, ela é precursora da melatonina. Mesmo que você malhe de manhã, a gente mantém uma serotonina no corpo que vai ajudar a produzir melatonina à noite. Só que, ao mesmo tempo que a atividade física ela produz serotonina, ela produz adrenalina. Então, se você é muito sensível à ação da adrenalina, não malhe à noite. Malha 4, 5, no máximo 6 da tarde para você conseguir dormir ali 2 horas, 2 horas e meia depois de malhar, tá? Mas tem gente que não, malha 9, 11, tá na cama dormindo. Também é individual, mas a atividade física ela é fundamental. Ela produz hormônios de relaxamento que nos trazem sensação de prazer e bem-estar. Então, fazer atividade física não é só emagrecer, é cuidar do sono, da mente, do espírito também, né? Que é um momento para você cuidar de você, tá? Não tem tempo, gente, vai fazer uma voltinha, dá uma voltinha ao redor da quadra e volta. Isso já é o suficiente para melhorar muito o seu sono. Não fique sentado o dia inteiro, estressado e... Gente, ó, uma das coisas que a psicóloga falou pra gente, as pessoas não querem perder tempo de noite, né? Como se elas esperassem que, ficando acordadas, elas tivessem respostas para as perguntas dela. Mas, gente, dormir é fundamental. Você precisa fazer esse restart no organismo. Então, vá caminhar, perde o seu tempo fazendo uma caminhada, né? Já que você entende dessa maneira. Evite cafeína à noite. Então, pelo menos 5 horas antes de dormir. Então, se você dorme às 10 da noite, para de beber café às 5 da tarde. Isso vai te ajudar a melhorar o sono. Para quem é gaúcho, para de tomar o chimarrão aí às 5 da tarde, que eu conheço um monte de gente aqui, ó, entrando, que não dorme por causa de chimarrão. Inclusive você, né, moça? Ó, o meu aqui, ó, só que eu já parei 3 da tarde. Já tá aqui guardado só. Agora eu tô no meu chazinho, tá tranquilo. Alimentos leves, né? E, como você disse, não exagerar na carne demais também, não exagerar no carboidrato demais, pizzas, coisas enlatadas e coisas também não vão te ajudar a melhorar o sono. Isso faz muita diferença, a gente tenta fazer isso, comer direito de noite, faz muita diferença.
Evitar bebida alcoólica, né? Pelo menos 6 horas antes. Então, A quer falar bebida mais sobre isso? alcoólica, eu tenho um detalhezinho. A bebida alcoólica, tem gente que tem uma reação e que bebe 3 horas da manhã acorda. Não sei se vocês são assim, mas quando bebe, 3 da manhã você acorda. Coração, ó. Por quê? 3 da manhã é o horário da cronobiologia de detoxificação hepática, né? E o álcool Ixi. ele passa pelo fígado para ser detoxificado. Então, é o pico da detoxificação hepática 3 da manhã. Então, para você que bebe e acorda 3 da manhã, significa que seu fígado não está dando conta, tá? Então, reduza a bebida alcoólica, tá? Tem outra situação com relação a vinho. Tem pessoas que têm uma reação ao vinho tinto, porque em algumas marcas de vinho tinto tem um conservante. E aí, esse conservante, ele acaba sendo excitatório. Então, tem gente que toma, algumas pessoas tomam vinho tinto e tem essa reação às 3 da manhã, tá? Mas tem um estudo que fala que 127 ml de vinho tinto de boa qualidade melhora a qualidade do sono. Ou seja, a ciência provando algumas coisas. Mas, gente, 127 ml, tá? É uma taça, é pouquinho mesmo, é só para relaxar. Vinho tinto de boa qualidade. Ai, a minha irmã podia estar escutando isso, porque eu morro de calor com vinho, não consigo dormir nada, só com vinho muito caro, aí eu fico ótima. Aí ela fica me zoando sempre Mas que eu o quero ficar tomando conservante. vinho caro. Fazer o quê, né, amiga? Você é loura. Nasci pra ser rica, gente. Bom, sétima coisa, diminuir a luz da noite. Então, se você não Fundamental. diminuir a luz da noite, a sua melatonina não vai ser produzida normalmente, você vai ter que tomar 1 tonelada de melatonina para conseguir dormir. Então, vai desligando. Gente, eu tô falando de botãozinho da TV, coisinha do celular que pisca. Todas as luzes que pisca de noite, desliga, porque isso faz muita diferença na sua vida. Lua Faz. cheia, tudo isso. Ai, a minha mãe falando que a minha irmã escutou isso, porque realmente acontece isso comigo. Bom, oitavo lugar aconchegante. Se você não tiver um colchão de qualidade, então aquela propaganda da Ortobon, ela tem total razão. Assim. Total. Se você tiver um colchão bom, né, não tá morrendo de frio, não tá morrendo de calor, isso tudo faz diferença. Tem o ar-condicionado, isso pode melhorar o seu sono. Outra coisa, relaxar, banho. Aí tem outra dica da psicóloga, nossa psicóloga Ju, né? A gente nem falou o nome dela aqui, vou referenciar ela. Ela nem queria ser referenciada, mas eu vou referenciar. A Ju é uma psicóloga lá da Q10, deu super dicas e uma das mega dicas dela é fazer meditação. Para quem não consegue fazer meditação, rezar funciona muito bem, ler, Pra mim. pintar, escutar música ou escutar algum programa muito chato. Isso, gente, eu li isso realmente. Isso foi um médico que escreveu, tá? Ele chamou de fadonho. Alguma coisa muito fadonha. Porque todas essas coisas que têm uma repetição muito chata, elas desligam o seu hemisfério esquerdo. E aí, o hemisfério esquerdo controla o direito. Então, tipo assim, o racional controla o irracional. Então, quando você apaga o racional, você se entrega para o sono. Então, coisas fadonhas, como meditar, rezar, assistir programa chato da TV, pode te ajudar. Mas não deixa a TV ligada, viu? Porque a luz da TV também atrapalha o seu sono. Uma coisa que a Ju falou ontem e que me chamou bastante atenção é que as pessoas acham que meditar é desligar a mente, é limpar a mente. E, na verdade, o meditar não é isso, é acalmar. Você vai continuar raciocinando, mas de maneira centrada, de maneira focada e sem aqueles pensamentos que você não consegue nem controlar. Então, a meditação, ela te traz isso, ela te traz calma, te traz paz para os pensamentos. E meditar pode ser rezar o terço, pode ser escutar um louvor. Então, é acalmar a mente. É isso aí. E por último, não brigar com o seu sono. Não ficar lá brigando com ele. Tentar dormir. Gente, ó, o sono é uma coisa que você não controla na sua vida. Se você quer ter controle sobre. Se você não tem controle sobre nada e você quer ter controle sobre o seu próprio sono, você está muito enganado de mexer com isso. Então, assim, não brigue com o seu sono. Você precisa realmente se entregar. Você precisa tirar esse controle de você para você conseguir dormir. Então, não brigue com o seu sono. Jame, a gente tem acho que 1 milhão de perguntas aqui. Volta você viu aí pra gente fazer alguma uma que volta. você queira fazer Tira pergunta? aí, volta os comentários que a gente dá uma olhada.
Ai, meu Deus. Ui. Que foi? Deixa eu ver. Chá de erva doce ajuda a dormir? Ajuda. A erva doce, ela é também considerada um fitoterápico para qualidade de sono, tá? Que é a Melissa officinalis. Acordar e dormir a cada 1 hora. Tem pessoas que acordam várias vezes à noite, né, gente? Então, Ela às não vezes, atinge o sono REM, né? Ela não descansa, ela não recicla. Então, é sono de má qualidade. Tem que melhorar isso daí. É no sono REM que a gente faz aquele processo de reciclar todas as funções fisiológicas. Então, assim, um fitoterápico pode ajudar, uma infusão pode ajudar, um suplemento específico pode ajudar, uma meditação pode ajudar, um quarto mais floral, escuro, uma várias. homeopatia, Isso. meditação. Dormir bem, dormir com fome ou bem alimentado? Alimentos leves, eu acho fundamental. Com fome não rola, né, gente? Dormir com Não. fome, eu não dou conta. Mas eu acho que com alimentos leves, de digestão leve, que não seja um alimento que pese na digestão, é fundamental, tá? Ontem à noite, por exemplo, eu jantei, eu tinha feito um purê de abóbora e eu tava com vontade de comer uma coisinha quente. Então eu deixei o purê de abóbora mais líquido, eu refoguei um cogumelo e comi um purê de abóbora com cogumelo. E foi super leve. Foi super leve. E na segunda-feira eu comi hambúrguer. Não sei se vocês viram lá no meu Instagram. Eu Sim. faço aqui em casa hambúrguer e aí eu coloquei ele dentro do alface. Eu não comi o pão. E vou te falar que esse hambúrguer pesou. Então, Eu não posso comer muita carne de noite, Jamile. é normal. Quando começa a quebrar a carne, 6 horas depois, não sei se vocês sabem, mas, por exemplo, ovo demora 4 horas para digerir. Então, eu me sinto ótima com ovo. Uhum. Agora, se eu como carne vermelha, que degrada em 6 horas, eu meio que fico. Se eu comer muito, se eu comer bem pouquinho, tá tranquilo. Mas se eu comer um churrasco de noite, por exemplo, eu fico acordando de É, muita madrugada. glutamina à noite. Tem gente que a gente não pode nem suplementar a glutamina à noite, porque atrapalha a qualidade do sono. Mas é bem individual isso daí mesmo, tá? Vai, voltando. Não consigo dormir se tiver claridade, por causa da Máscara. melatonina. Máscara, põe uma Máscara máscara. nos olhos agora, além de. Olha. Gente, eu descobri isso daí, pra mim é maravilhoso. Eu nunca tinha experimentado dormir de máscara, porque eu sempre achei, ai, que frescura, que. Minha filha, eu dormi umas 2 vezes assim por necessidade, né? Tava em lugares que não tinha uma escuridão adequada e eu usei. Nossa, viciei. Muda muito a qualidade do sono. Mulungu faz mal para quem tem doença autoimune? Não, ele é anti-inflamatório, É. antioxidante, não faz mal. Pode tomar. Tem que a Mulungu gente é. Pode falar. vai. O mulungu, ele é um fitoterápico muito estudado, inclusive, para a questão de antioxidante, é uma substância antioxidante. Então, durante o dia, em pequenas doses, ele ajuda nesse processo de combater os radicais livres. Diga, e aí, essa? Não, eu ia só fazer uma observação, que mulungu Tal? entrou como uma planta em extinção no Brasil, depois que todo mundo começou a fazer tamanquinho e banco de mulungu, né? E a Nossa, casca que do tristeza. mulungu é um antidepressivo maravilhoso. É. Ó, tem sempre um ritual antes. Banho antes de deitar, para mim, é fundamental. Tem estudos que falam que banho quente antes de dormir, pelo menos 2 horas antes de dormir, ajuda a dormir bem melhor. Ajuda, relaxa. Até a gente tem uma área da ciência que se chama aromaterapia, né? E aí a gente coloca gotinhas de óleos essenciais que são mais calmantes no banheiro e ajudam muito também, tá? Lavanda, melissa, capim-limão, tem alguns óleos Anis essenciais estrelado. isso, que ajudam bastante nessa sessão, que é a questão da aromaterapia. Pelo aroma, vem o óleo essencial pela narina e aí entra na corrente sanguínea e tem toda a ação dos óleos essenciais com relação à aromaterapia também. Óleo essencial também é ótimo para quem tem nariz entupido, rinite, sinusite. Gente, compra o óleo essencial que você vai dormir a noite inteirinha sem remédio para sinusite, esse tipo de coisa. Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui do último. O que vocês acham de alfavaca? E alfavaca a gente chama de hortelãzinho na cultura mineira. Alfavaca eu uso bastante, tá? A minha mãe tem alfavaca lá na casa dela e a gente faz chá de alfavaca com funcho, alfavaca, funcho e uma gotinha de baunilha. Ajuda bastante a acalmar também.
tá? Mas a alfavaca a gente usa também como um imunoestimulante, ele ajuda na questão da imunidade, tá? Eu gosto bastante da alfavaca. A cultura mineira usa muito para fazer gemada, né? Coloca alfavaca na gemada. Chá de alface, né? A alface também é tranquilizante, né? Calmante. Tranquiliza. Só durmo com o abajur ligado e uma fresta na janela aberta. Eu também. Só durmo com uma frestinha. Não pode ser uma luz na minha cara, mas eu durmo também. Estou adorando as receitas e dicas. E quais são os melhores chás antes de dormir? Os mais indicados, né? Os 4 que a gente mais usa é camomila, passiflora, que é a folha do maracujá, erva cidreira e erva doce também, né? E o mulungu. O mulungu é o mais forte de todos, tá? O mulungu, na verdade, a gente não faz infusão. Infusão é quando a gente tem flor, caule e folha. E aí a gente ferve a água, coloca a erva, desliga e tampa durante 7 minutos. Isso é uma infusão. Só que o mulungu, ele é uma raiz, então a gente tem que fazer decocção. Ou seja, a gente põe a água para ferver. É uma casca. Uma casca, desculpa, um caule, né? Que a gente fala, igual a canela. A gente coloca lá o mulungu, ferve por 7 a 10 minutos, desliga o fogo, tampa e aguarda 7 minutos. Mas são esses 4 os mais utilizados. Mas tem outros também, tem alface, tem a alfavaca. Então, a gente tem muito fitoterápico relacionado com qualidade do sono. Mas os mais conhecidos são esses 4. Camomila, maracujá, erva doce e erva cidreira também, né? E o mulungu. São esses 5. E as gotinhas de própolis. Eu sempre que faço um chá assim para dormir, eu coloco 10 gotinhas de própolis, porque é rica em apigenina e ajuda na qualidade do sono, além de trabalhar com imunidade e ser antioxidante, ser anti-inflamatório, o própolis. Mais um aí? Onde compra os chás, quanto mais o chá for de verdade, melhor, né, Jamile? Exatamente. Se você tiver um lugar que tem a erva seca, melhor ainda. Mas se você for comprar chá de saquinho, a gente vai colocar um vídeo lá no Instagram da clínica, no IGTV, explicando por que você não pode usar o saquinho do chá. Eu sempre falo para os meus pacientes rasgar o saquinho, jogar a erva na água e depois coar. Se você não tiver aquele infusor, deixa eu mostrar aqui para vocês. Só um pouquinho, deixa eu pegar ali. Bom, enquanto isso, meu filho é muito agitado à noite, como melhorar para dormir? Então, a agitação, lá na homeopatia a gente repertoriza, procura qual é a causa da agitação. E aí, por exemplo, pode ser coffee, pode ser café, pode ser excesso de café, intoxicação, e aí a gente vai dando os detox. O que tem que ser própolis verde? Existem vários tipos de própolis, né? Própolis aquoso, verde, marrom, extrato alcoólico, extrato aquoso. Tem os 2 extratos. A gente sabe que no extrato alcoólico ele extrai mais as propriedades, né, Aissa? Do que no extrato de água. Mas o própolis verde é o melhor, tá? Então, assim, ó, isso aqui é um utensílio de cozinha que custa R$7, tá? 7, rápido, 10, Jamile, 11. falta 2 minutos. E aqui você coloca a erva dentro da água, tá? Eu não gosto de usar o saquinho. O saquinho tem uma substância lá que é plástico e acaba intoxicando o seu chá. Então, compra o saquinho, rasga, põe dentro desse utensílio aqui e faz a sua infusão. Ou faz igual o método antigo também, né? Coloca o negócio todo lá dentro e... depois passa na peneira. Quanto mais natureba assim, gente, melhor. Melhor. Tá? Erva fresca é melhor do que industrializada, sempre. Ô, galera, a gente queria muito agradecer vocês. Não vai dar tempo pra gente responder perguntas, mas a gente respondeu quase todas. Muito obrigado por vocês terem participado dessa live. A gente agradece muito. Eu e a Jamile estamos fazendo atendimento online e presencial lá na Q10, então a gente já voltou, né, Jamile? Jamile travou? Já voltamos. Estamos aqui. Voltamos, estamos atendendo normalmente. Estamos. Então, quem precisar da gente, estamos aí. Muito obrigado. Falta 55 segundos. Gente, muito obrigada, boa noite. Gente. Cuidem do seu sono, que sono é fundamental. Não se esqueça que sono recicla a vida, tá? Foi um prazer. Tomem o chazinho de vocês. Eu tô aqui com o meu negocinho. É isso aí. Obrigada, gente. Tchau, boa noite. Tchau. Boa noite.